Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, mais uma semana normal, voltando às atividades mais velha guarda aqui do podcast. Tava pensando em que eu poderia trazer para vocês essa semana, visto que a gente teve um momento muito legal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o episódio do Senhor dos Anéis. Foi um momento muito bom pro podcast e também agradecer de novo a vida. Eu já fiz isso, sabe, na vida real, por mensagem, por comentário, mas só reforçando porque foi uma experiência muito legal e eu tive uma recepção muito legal do público. Então, obrigado a vocês que ouviram o episódio. Vocês fazem tudo isso aqui valer a pena. Então, eu tava pensando, nossa, o que eu vou trazer essa semana, né? O que eu vou trazer, o que eu vou trazer? Aí eu estava lendo algumas coisas, fiz algumas leituras enquanto o tempo estava passando. E, enfim, eu li algo muito, muito, muito interessante. Na verdade, eu digo muito interessante, foi incrível mesmo, pra mim. Às vezes, quando a gente tá nesse negócio de buscar leituras, a gente esbarra em uns livros que... Eu digo que quando tu acha um livro que ele é literalmente como se fosse feito pra você, e eu esbarrei em um livro que ele é feito pra mim. Eu digo sem medo, esse livro, ele é exatamente a definição do meu gosto, ele é a definição de tudo aquilo que me entretém, e ele tocou meu coração. Então, é bem interessante as coisas, como as coisas são. Mas enfim, esse livro ele se chama Para Sempre, de F.T. Lookings, e ele será o nosso tema do episódio de hoje. Bom, sobre o que fala nosso queridíssimo Para Sempre. Vou pegar aqui o livrinho e vou ler a sinopse para vocês. É assim. Um casamento precisa acontecer para manter a estabilidade do reino. Mas e se o pretendente não aceitar o pedido? Depois de salvar o reino de um imperador tirano, o jovem Arak é convencido por seu melhor amigo Matt a se tornar rei temporário, até que a legítima herdeira do trono possa ser resgatada e assuma o poder. No entanto, ao chegarem ao local de seu cativeiro, eles descobrem que a princesa estava morta há muitos anos. Então, Arak precisa escolher rápido um cônjuge antes de fazer 18 anos, ou logo ele terá o mesmo destino, ser assassinado. No universo de magia, poder, encontros tão divertidos quanto catastróficos e os desafios de governar um reino, o romance surge de forma natural, forjado em sentimentos mais profundos, e com um cronômetro sobre suas cabeças, Arak e Matt farão inúmeras descobertas, porque algumas vezes o amor só precisa de um empurrão do destino. Então, galerinha, esse livro ele combina muitas coisas que apelam para o meu gosto pessoal, mas que eu acho que ele sabe fazer muito bem. A pessoa que escreveu o livro, que é uma pessoa não binária, F.T. Lookings, Lu já tinha feito um outro livro que eu tinha lido mais cedo esse ano, que se chama Em Águas Profundas, e eu havia gostado desse livro. Ele também é um livro de temática LGBT com fantasia, mas eu tinha achado muito superficial. Tipo, o livro tentava ser essa coisa épica, de grande escala, com todas essas coisas tipo, uau, o reino está em perigo, tudo está em risco, você precisa... Temos que lidar com essa ameaça, e aí tem esse amor, só que tipo assim, eu não achava o romance muito bem desenvolvido, ele tinha o clichê do love at first sight, sabe? O amor à primeira vista. Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa relação de clichês. Mas... E eu não tinha achado ele muito desenvolvido, e acabou que, tipo assim, eu achei ele um livro ok, mas não o suficiente pra dizer, olha gente, vamos gravar um episódio inteiro falando sobre como esse livro é bom. Não, sabe, tipo, ele tem mais coisas positivas do que negativas, tinha, mas eu não senti, tipo assim, esse livro não.
Esse livro, ele faz algo que eu acho que faz muito bem pra ele, que é ele diminui a escala, tipo, o livro inteiro se passa basicamente no castelo, é, nas coisas assim, nos arredores do castelo também. E ele assume um tom de sátira que ele é muito bem-vindo. Eu diria que esse livro é como se fosse uma mesa de D&D mestrada por um mestre muito viado, que é alguém obcecado por comédias românticas dos anos 2000, e ao mesmo tempo que ele é obcecado por comédias românticas dos anos 2000, ele assistiu a todas as temporadas de I'm Reincarnated as a Slime, ou como é chamado na comunidade de animes, o Isekai do Slime. Isekai é um gênero de anime que ele é basicamente quando mostra que se passa quando alguém é transportado para uma outra dimensão, para um outro mundo. Enfim, não quero sair muito do tema. E o motivo que eu acho que o livro funciona em muitos níveis é, primeiro, no aspecto do relacionamento, ele é um livro de melhores amigos para amantes, o famigerado Best Friends to Lovers. E eu acho que ele desenvolve isso de um jeito muito legal, porque mesmo sendo um livro contado em primeira pessoa, que é o ponto de vista do Arek, ele mostra a relação dos dois, não só em termos de ter química, mas muito de que realmente tem uma história ali. Tipo, tu sente no jeito como eles se tratam, nos diálogos, nas brincadeiras e no jeito como eles se apoiam, que existe toda uma construção para eles. E esse livro, ele demora para construir, ele toma o tempo dele de desenvolver tudo. O que eu acho que tava me incomodando, mas quando eu cheguei tipo assim, no final do livro, acabou sendo recompensador, porque uma coisa que no outro livro é, o autor ele tinha feito é que ele tinha feito o romance rolar logo e tipo depois ele só tipo continuou fazendo isso, mas não era tipo muito engajante, sabe? Tipo assim, eles eram bonitinhos, mas eles não eram tipo uau. Tipo, nesse livro aqui, não. Nesse livro aqui, tu realmente quer que eles fiquem juntos, porque os dois são tapados. Então é muito mais engraçado de acompanhar e mais engajante pra quem tá lendo. Além disso, como eu falei, o fato de ser estruturado como se fosse uma partida de D&D, se você joga Dungeons and Dragons, você joga RPG, se for D&D ou se for uma outra coisa, mas se você joga, você vai reconhecer muitos elementos, na verdade, tipo, é muito descarado aqui, e você vai perceber como o autor gosta também e brinca muito com isso para poder deixar a história mais divertida. Então a gente tem uma barda, a gente tem um paladino, a gente tem uma lutadora pera, a Ordina, a lutadora, a barda e o paladino. Sim, a gente tem o mago, que é o interesse amoroso do protagonista, e nós temos o protagonista que eu não diria que ele não tem exatamente uma classe, porque ele é um desastre. Então ele é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E eu acho que torna isso ele mais divertido. Então, eu acho que quando a autora mergulha e abraça isso, o ritmo do livro flui mais. E como eu falei, a parte do livro ser influenciado por American Areas Slime, eu nem sei se estou falando o nome do certo, mas então vou dizer que eu vou me referir agora como o Isekai do Slime, mas é porque ela busca muito, ele busca muito mostrar como a história depois da história, tipo, o livro mostra o fim, tipo assim, dessa saga, tipo, as primeiras páginas do livro são justamente o grande vilão da história sendo morto. E eu acho que isso é uma perspectiva muito interessante de mostrar o que vem depois do Felizes para Sempre, sabe? Tipo, até o próprio nome do livro, Para Sempre, é meio que isso. Tipo, em inglês eu acho que a brincadeira é um pouquinho mais interessante, porque em inglês é So This Is Ever After, então, tipo, então isso é o para sempre, sabe? Então, eu creio que ter essa perspectiva de dizer, como é que a gente vai fazer, considerando que o vilão destruiu toda a economia, que ele aterrorizou a população por anos, que ele drenou os recursos naturais, que ele quebrou a relação com os reinos vizinhos. Tipo, essas coisas elas são detalhes, entre aspas, bestas, mas que eles fazem com que a história seja muito mais engajante, porque tu fica, caramba,
realmente o que raios eles vão fazer, como eles vão fazer para poder sair disso, como é que isso vai ser consertado. E o fato do livro demorar um tempo para poder ter essas questões faz ele ser especial, sabe? Eu digo que esse é um livro que ele tem oportunidades, tu vê o potencial das coisas, e esse livro aproveita o potencial disso, mas sem em nenhum momento perder o senso de diversão. E isso que entra, por exemplo, lá da comédia romântica. Esse livro, ele é genuinamente engraçado, de eu realmente rir das merdas, com perdão a palavra, que acontecem e que tanto o protagonista, o Arek, faz e o Matt, porque basicamente o motivo dele, como eu falei, dele ser obrigado, existe uma lei mágica que quando se torna reino, tu tem que ter um cônjuge até os teus 18 anos, ou senão tu morre, porque o trono vai te matar. E aí, sabe quando a gente vê aqueles clichês de falhas de comunicação, de desentendimento? Esse livro é basicamente isso. Então, se você não gosta desse tipo de clichê, ok, eu entendo. E eu também concordo que quando ele é mal aplicado, só fica irritante, mas aqui não é irritante, é hilário. É muito, muito divertido ver eles não percebendo coisas óbvias. E embora o livro não tenha nenhuma reviravolta, digamos assim, grande, o que sinceramente eu fiquei muito feliz porque eu tava com um pouco de medo de que o livro fosse, digamos assim, não querer ficar no lado da sátira e nem do entretenimento de ser uma comédia romântica e fosse querer ir para um plot, entre aspas, mais sério e tentar fazer uma coisa. O livro não faz isso, ainda bem, ele não faz isso. Ele é o que ele é, ele é o que ele se propõe a ser, e isso que faz dele para mim uma leitura 5 estrelas, porque em nenhum momento ele traz sua confiança ou tenta ser mais do que ele é. E aí quando a história vai avançando e quando finalmente chega no final, eu realmente me senti recompensado pela leitura. Quando eu terminei, eu falei, cara, isso sim é o tipo de livro que eu queria ter escrito. É o tipo de livro que eu penso que eu consigo ver eu relendo. E eu vou reler esse livro. Muitas vezes. Eu sinto que o futuro para esse livro é uma história que ela tá fresca na minha cabeça. Eu terminei de ler pensando, cara, eu quero ver um filme disso. Eu quero... Se ninguém fizer um filme, eu mesmo vou comprar os direitos, eu vou fazer escola de cinema e eu vou aprender a dirigir, vou aprender a escrever um roteiro e eu vou fazer o filme disso aqui, eu vou fazer uma série disso aqui, eu vou dar o meu jeito. Porque essa história precisa chegar do maior número de pessoas, porque essa história é especial e eu quero que todo mundo conheça. Então, em vez de encher o saco de todos os meus amigos e postar sobre isso infinitamente em todas as minhas redes sociais, eu estou fazendo esse episódio de podcast. Estou fazendo isso aqui para falar para vocês sobre Para Sempre. E é muito legal ver um leitor não binário com espaço no mercado, com seu segundo livro, que esse segundo livro ele saiu em abril de 2022 lá na gringa, e se eu não me engano saiu em julho aqui no Brasil, julho/agosto. E eu fico feliz que ele foi um sucesso, tipo, as pessoas estão empolgadas com o livro, as pessoas estão comentando sobre o livro. Existe um detalhe muito importante que eu quase esqueci de falar, que esse livro é inspirado nas lendas arturianas. Então sim, você que foi traumatizado com Merlin da BBC, você que passou por 5 temporadas vendo grandes amigos íntimos que morreriam um pelo outro, você que passou por isso, Para Sempre é o livro que vem curar a sua dor. É o livro que vem para limpar o seu paladar, fechar no seu coração uma ferida que está aberta desde 2012. Este livro é a cura para isso. Este livro vai dar para você a conclusão que você merece, que nós merecemos. Eu não posso afirmar com toda certeza que o autor viu Merlin da BBC, mas se eu fosse apostar alguma coisa eu diria que sim, e que isso foi um grande motivador desse livro ser tão bom, porque ele claramente queria resolver uma pendência que o universo havia deixado. E só por isso esse livro já seria tipo um 4 de 5. Mas o fato dos personagens serem bem desenvolvidos, tipo, tem toda a party, tem a Barda, que é a Bethany,
que é literalmente a bissexual mais incrível da face da Terra. Tem a Siona, que é uma general, que é uma lutadora, que ela é uma personagem muito estável, muito coisa, mas ela é meio fofinha também. Tem o Zion, eu acho que o nome dele é Zion, que é o paladino, que ele é levemente insuportável, mas ele é muito divertido também. Cara, e tem a Layla, que é a ladina, que eu acho que pode ser muito a protagonista favorita das pessoas. Não me surpreenderia se ela fosse a protagonista favorita das pessoas, porque ela realmente é uma personagem muito legal e muito engraçada de acompanhar. Ela tem uma piada recorrente envolvendo um animal gigante que eu achei... Sério, eu lembro disso e eu acho hilária. É uma personagem muito boa, muito boa. Enfim, esse livro é um livro incrível. É um livro muito confortável. Se você está esperando, sei lá, uma grande aventura épica, não é o que você vai encontrar nesse livro. Você vai encontrar aventura, você vai encontrar romance, você vai encontrar falta de comunicação, você vai encontrar um pouquinho de intriga, um pouco de política, uma quantidade agradável, ao meu ver, e bem apropriada para a história. E por trás de uma sátira e por trás de ser uma comédia, você vai encontrar conforto, você vai encontrar amizade. E sendo muito sincero, esse tipo de leitura que consegue ser leve, mas não fere, digamos assim, sua imersão na história, o fato de você se importar com os personagens, mesmo sendo uma sátira, etc. É o tipo de leitura que eu realmente preciso de tempos em tempos. E eu acho que ela veio no momento certo, para a pessoa certa, do jeito certo. Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Depois de uma enxurrada de episódios longos, esse aqui não vai ser um episódio grandioso, vai ser um episódio de boa, tranquilo, não vai durar muito tempo, ou não sei, depende das loucuras da vida, mas agradeço a você que está ouvindo aí, que tem sido sempre presente aqui com o Pendurado na Estante. São vocês que fazem o podcast valer a pena. Já tinha falado isso, estou falando mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Siga no Instagram, @pendurado na estante, no Twitter, @pen na estante. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o episódio de hoje e a gente se vê semana que vem.